Bom, vamos lá. Preparei alguns exercícios para a gente praticar o que nós acabamos de ver nos dois primeiros vídeos, certo? Só para a gente colocar em prática, para a gente ter uma noção do que a gente aprendeu e do que a gente precisa saber para resolver exercícios que envolvem esses saberes. Então vamos lá. Calcular a distância entre P, coordenadas menos 6 e 8, e a origem do sistema cartesiano. Aplicação direta da fórmula de distância de um ponto. Só lembrando que a origem do sistema cartesiano é um ponto Q qualquer, coordenada 0, 0. Certo? A origem do sistema é o ponto onde se inicia o eixo, o sistema de eixos coordenados. Então, solução. Então, a distância de P para Q vai ser quem? Menos 6 mais 0 ao quadrado, mais 8 mais 0 ao quadrado. Certo? Forma bem direta. Isso equivale a dizer o quê? Menos 6, né, ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Tudo bem? Isso equivale a dizer que eu quero a raiz quadrada de quem? 36 mais 64. Tudo bem? 36 mais 64. Né? Então, continuando aqui do outro lado da conta, eu vou ter que a distância de P para Q vai ser raiz quadrada de 100, que equivale a dizer que é 10 unidades de medida. Ok? Bem direto, bem curto e objetivo. Veja que se eu fizer menos 6... tá. Menos, né? Fórmula é menos. Fórmula é menos, né? Se eu fizer menos 6 menos 0, ou 0 menos 6, que vai ficar 0 mais 6, fica 6 ao quadrado, né? E aí não teria problema nenhum, como nós vimos no último vídeo, né? Aqui é menos, tá? Menos. Seguindo, eu peço para que se prove que o triângulo de vértices A, 2, 2, B, menos 4, menos 6 e C, 4 e menos 12, ele é retângulo. Provar que ele é retângulo significa dizer que um dos seus lados faz um ângulo de 90 graus com... os dois catetos, na realidade, fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, para que isso aconteça, uma outra coisa que a gente sabe em um triângulo retângulo é que ele tem hipotenusa. Você tem hipotenusa, tem catetos. Se tem catetos, vale o teorema de Pitágoras, certo? Em outras palavras, o que é que a gente está buscando? A gente está buscando que um lado, preste atenção no que a gente está buscando. A gente está buscando que um lado ao quadrado seja igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. É isso que a gente está procurando, né? Se o triângulo é retângulo, ele tem hipotenusa, ele tem catetos. Não tem outro tipo de triângulo que seja retângulo e que não tenha hipotenusa ou cateto. Se ele é retângulo, ele tem hipotenusa, ele tem catetos, certo? Então, se isso acontece, basta que a gente procure aqui qual desses lados ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Tá? Qual deles, professor? Não sei. É o que eu vou buscar saber aqui. Então, eu vou calcular as três distâncias, ou seja, a distância de A para B, distância de B para C e a distância de C para A, e ver se de alguma forma esses resultados conversam dentro do teorema de Pitágoras. Tá bom? A gente vai ver isso. Então vamos lá, solução. Distância de A para B ao quadrado. Vamos botar assim. Por que eu vou botar assim ao quadrado? Porque lembra quando a gente estava demonstrando a distância entre dois pontos, esse quadrado passou por outro lado como sendo raiz, certo? Como eu estou empolgado, como eu estou interessado em saber qual desses lados ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, eu não preciso tirar a raiz quadrada, certo? Não preciso. Deixa aí o quadradinho bonitinho e o jogo rola. Então vamos lá. Distância de A para B ao quadrado. Então, distância entre esses dois pontos A e B. Então, esse menos esse ao quadrado, mais esse menos esse ao quadrado. Certo? Então, menos 4 menos 2 ao quadrado, mais menos 6 menos 2 ao quadrado. Vamos ver quanto dá isso aqui, ó. Vamos fazer aqui desse mesmo lado para dar o espaço das outras duas distâncias aqui. Menos 6 ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado,
mais menos 8 ao quadrado. Isso dá quanto? 36 mais 64, que dá 100. Certo? Sem muito segredo. Tá? Agora vamos calcular a segunda distância. Pode ser qualquer ordem, né? Mas vamos seguir a escrita das letras e dizer que eu estou interessado agora em saber qual a distância de B para C. Tá? Vamos lá. Vamos usar as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. Então, coordenadas do ponto B, menos 4 menos 6, C, 4 menos 12. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, mais menos 6 menos 12, menos 6, mais 12 ao quadrado. Por que mais 12? Porque a fórmula é um menos o outro. Então, o menos da fórmula com o menos do número menos 12 vai dar mais. Tudo bem? Menos do número com o menos da fórmula que entra aqui dentro, entre as duas coordenadas. Então, menos com menos, mais. Né? Então, está aí descrito o motivo. Então, aqui vai ficar menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Certo? Menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá 64 mais 36, que resulta em 100. Então, eu já tenho dois lados iguais. Vamos ver se o segundo lado vai contemplar, o terceiro lado vai contemplar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Distância de C para A ao quadrado. De C para A. Então, 4 menos 2 ao quadrado, mais menos 12 menos 2 ao quadrado. Coordenadas do ponto C, coordenadas do ponto A. Então, isso vai me dar o quê? 2 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado. Né? Então, isso aqui dá 4 mais 196, né? Isso, 196. Que isso vai me dar 200. Né? Isso vai me dar 200. Observe que, como veja que a distância de C para A ao quadrado é igual à soma das outras duas distâncias. Percebem? A distância de C para A ao quadrado é igual à soma do quadrado das duas outras distâncias. Ó, tá ao quadrado, ó, tudo está ao quadrado aqui. Ó. Aí você pergunta, professor, por que ao quadrado? Porque fica mais fácil de manipular. Nesse momento aqui ele está chegando em raízes quadradas, e aí ficaria um pouquinho mais complicado da gente administrar essas raízes. Não que esteja errado, mas teria um pouquinho mais de trabalho. Então, como a distância de C para A ao quadrado é igual à distância de A para B ao quadrado, mais a distância de B para C ao quadrado, então o triângulo ABC ele é retângulo. Ok? Observando que uma das distâncias é o quadrado da soma das outras duas. Certo? A soma do quadrado das outras duas. Ok? Se P é equidista de A e B, encontre a relação existente entre X e Y. Bom, equidista quer dizer o quê? A uma mesma distância. Então, ele já está lhe dizendo automaticamente que isso acontece. Que o ponto P está a uma mesma distância de A e B. Certo? Se isso acontece, P é ponto médio de A e B. Certo? É ponto médio de A e B. A gente pode resolver isso ou por ponto médio ou por distância entre esses pontos. Tá? Então, solução. A gente pode fazer de várias formas. Duas formas, na realidade. Vamos fazer pela distância que a gente trabalha um pouquinho mais. Aqui é interessante. Então, isso quer dizer o seguinte, que a distância de P para A é igual à distância de P para B. A informação direta dada no problema. Tudo bem? A distância de P para A é igual à distância de P para B. Certo? Então, qual é a distância de P para A? Raiz quadrada de as coordenadas de P em relação às coordenadas de A. Então, x mais 3 ao quadrado. Por que mais? Porque tem o menos da fórmula com o menos do menos 3. Aí fica mais. X mais 3 ao quadrado
mais y menos 7 ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual à distância de P para B. Então, qual é a distância de P para B? É x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Ok? Vamos lá, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Essas raízes, como são operações idênticas nos dois membros da equação, eu posso eliminar. Certo? Então, continuando aqui a conta com o desdobramento dessas expressões algébricas. X mais 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu tenho 4 desses aí, né, na realidade. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ganhar um pouquinho de tempo, vou fazer logo todos automáticos. Certo? Automático não, uma certa rapidez. Então, x quadrado mais 6x mais 9, mais y quadrado menos 14y mais 49, isso é igual a x quadrado menos 8x mais 16, mais y quadrado menos 6y mais 9. Tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá, vamos ver para onde a gente vai. Observe que o seguinte, o x ao quadrado, que está no primeiro membro e no segundo também, posso eliminar. O y ao quadrado, que está no primeiro e no segundo, também posso eliminar. Então, ó, tchau, tchau, tchau e tchau. E aí eu continuo a conta com quem sobrou. Vamos lá. O primeiro membro, 6x menos 14y mais 58. Isso é igual a menos 8x, a menos 6y, a mais 25. Tranquilo? Então, ó, 6x mais 8x, a menos 14y mais 6y, mais 58 menos 25 igual a 0. Tá? E aí é só somar os termos semelhantes. Ok? Então, 14x menos 8y mais 33 igual a 0. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a relação existente entre x e y. Então, a relação entre x e y é essa. 14 vezes x menos 8 vezes y mais 33 vai dar 0. Então, essa é a relação existente entre essas duas variáveis. Tá? Para encerrar essa parte de exercícios, é pedido para que a gente determine os pontos que dividem A e B em 4 partes iguais, quando A é menos 1, menos 3 e B é 23 e 33. A forma que nós vimos de ponto médio é dividindo a figura, dividindo o segmento em 2 partes iguais. Agora eu quero dividir em 4 partes iguais. 4 partes. Então eu pego, divido em 2, está aqui. Eu divido em 2 e depois eu divido cada uma dessas 2 partes também em 2. Certo? Eu divido em 4 partes iguais. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu quero achar primeiro o ponto médio. Olha o que eu quero fazer. Vou dar só o esquema aqui. Vou pegar outra caneta. Vou dar só o esquema. Aqui eu tenho o ponto A, aqui o ponto B. Tá? Então, aqui eu tenho o segmento, a distância de A para B, que eu não sei quanto é, não me interessa. Então, aqui eu tenho um M que divide em 2. Aí eu vou pegar esses 2 segmentos aqui e dividir novamente em 2. Vou botar M1, metade 1 e metade 2. E aí eu tenho a divisão em 4 pedaços, ó, 4 partes iguais. É isso que eu estou querendo fazer. Mas para achar M1 e M2, eu tenho que achar primeiro quem é M. Então vamos lá. Solução. Então, a coordenada M, o ponto M tem coordenada x do M e y do M. Então vamos lá. X do M vai ser quem? Lembra? Soma as coordenadas x dos 2 pontos considerados e divide por 2. Então, menos 1 mais 23 dividido por 2. Aqui dá 22, né? Dividido por 2, 11. YM. Opa, para todo mundo ver aqui. Vamos lá. YM
as coordenadas y agora, ó. Menos 3 mais 33 por 2. 15, né? Vai dar 15. Então, as coordenadas do ponto M serão 11 e 15. Então, esse cara do meio aqui é 11 e 15. Agora eu quero saber as coordenadas de M1 e M2. Vamos lá. A M1 vai ser quem? Ó? O M1 eu nomeei como ponto médio de A para M. Então, eu vou usar as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto M, que eu já estabeleci aqui. Ó. Ok? Então, a coordenada do ponto A menos 1, coordenada do ponto M 11, dividido por 2. Isso dá 10 por 2, 5. É x, né? X do M1. X, M1. Agora, y do ponto M1. É menos 3 mais 15 por 2. Então, isso aqui dá 12 por 2 dá 6. Então, M1, já descobri, 5 e 6. Tá? Finalizando M2, deixa eu separar aqui. Pronto. O x do M2, agora observe que eu chamei M2 o ponto médio que divide M e B. Então, a coordenada de M mais a coordenada de B, 33, 23 por 2. Oh, meu Deus. 34 por 2, 17. Y de M2 vai ser quem? O Y de M e o Y de B. Então, 15 mais 33 por 2. 15 com 33 dá 48. 48 por 2 dá 24. Então, quer dizer que esse pontinho aqui, ó, passar para cá, 17, 24. Ok? Então, eu tenho aqui os pontos. Eu tenho o ponto central, que é 11, 15. Eu tenho o primeiro ponto, aqui M1, 5, 6. E o segundo ponto, 17 e 24. Tranquilo? Tá aí o nosso exercício, nossas continhas. E espero que você tenha aprendido mais um pouco de matemática. Tá? Vamos lá em frente, segue mais.